Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões. Tô aqui com o baralho da vovó cigana, tão amado, tão querido por vocês. Bom, e tô aqui com o baralho chinês também. Vamos às previsões. Tem a nossa corrente de orações, deixa aí o seu amém para o seu nome entrar e participe recitando a quantidade de vezes que eu pronuncio, que eu digo, né? Que eu informo no teu signo, tá bom? Bom, então vamos aqui às previsões, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o baralho chinês, tem a carta dos lírios, ou carta número 2, e tem a carta número 1, ou carta do trevo de 4 folhas. Você escolhe se você escolhe por número ou se você escolhe por carta, né? Enfim, mas você escolhe que eu vou te dar aí a informação, a interpretação ao final do vídeo, ok? Vamos às previsões? Então vamos lá. Áries, vamos lá então. Bom, carta da saúde, vassoura. A vassoura fala sim de alguns incômodos, mas ela diz que se você cuidar, a situação vai melhorando, entendeu? Mas traz assim, área profissional. Gente, eu fico surpreso com o tanto de vezes que cai a carta do relógio pra você. Acho que eu abri semana passada 2 vezes esse baralho e, se eu não me engano, nas 2 vezes a carta do relógio saiu pra você. Às vezes na área da saúde, às vezes aqui, às vezes talvez no amor, que no amor eu não lembro. Mas lembro que essa carta sai muito pra você, né? Relógio é a carta dos atrasos, né? Do tempo se esgotando. Cuidado para você não se atrasar com alguma coisa relacionada a situações profissionais, tá? Tanto pode ser o horário de chegar ao serviço, mas às vezes o tempo certo de colocar um projeto em prática, ou de entrar em contato com alguém, ou de fazer alguma coisa. Se você vai passar por entrevista, cuidado também para não perder o horário, não atrasar, não falar as coisas em hora errada, porque essa carta fala muito disso. Se você está à procura de vaga, essa carta falou assim que já tá passando da hora. Tá passando da hora, possivelmente alguma vaga que você já perdeu, por conta de não se atentar, entendeu? Cuidado aí se você está à espera de alguma vaga, pode ser que essa vaga já passou da hora aí. Área amorosa, essa é a carta do pente. O pente é a carta que representa muito a facilidade de organizar a vida amorosa. Organizar não significa que vocês vão ser 1001 beijinhos, né? Mas no sentido de colocar a agenda de vocês, de combinar as coisas e nesse sentido de organizar a relação, entendeu? Se você tá conhecendo alguém também, aproveita para organizar as coisas entre vocês aí. Se você tem alguma coisa mal organizada, mal colocada, é hora de dar vazão para organizar. Se você não tem alguém, essa carta não representa um novo relacionamento, mas ela fala que dá para manter a sua vida em ordem mesmo assim. E aproveita aí para se organizar. Bom, para que um dia um amor possa entrar na tua vida. A sua cor, eu vou te indicar o castanho escuro. Pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Diz assim que você não tá no clima para relação sexual e coisas assim, né? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Vamos lá, touro. Deixa eu só organizar aqui que eu tô achando que essas cartas estão um pouco tortas, né? Na verdade é a câmera que tá torta. Aí eu tenho que colocar as cartas tortas pra câmera pegar certo, que tá tudo torto. Porque eu não arrumei a câmera direito. Mas enfim, tá torto aqui pra mim, mas pra você tá reto. Bom, vamos lá. Área da saúde. Sai a carta da mulher com livro aberto. Essa carta fala de hora de você analisar um pouco mais a tua saúde, tá? E se às vezes você já tem algum problema, essa carta fala que você precisa fazer um exame para identificar coisas que você ainda não conseguiu. Área profissional, sai a carta da garrafa. Carta da garrafa fala de situações um pouco
ocultas. Pode ser que às vezes as coisas não estão dando certo, alguma coisa aí não tá fluindo e você não sabe bem o porquê. Porque essa carta mesmo fala de coisas que a gente não sabe o porquê, que a gente não entende direito, entendeu? Então, tenha essa paciência, é estudar, é sentar para pensar, é assistir ao horóscopo mensal para ver se lá tá falando às vezes alguma coisa que você não tá conseguindo compreender dentro do ambiente profissional. Mas diz aí que você tem questões não resolvidas, né? Se você vai passar por entrevista, também diz assim que você tem incertezas, você tem dificuldade ali de conseguir entender o caminho certo, né, para ter um bom desempenho. É orar e pedir que Deus te dê sabedoria, tá? Se você está à procura de vaga, também essa carta ainda não representa grande oportunidade. A área amorosa é a carta do cachimbo da paz, né? Os índios que usam, que tem o cachimbo da paz, né? Então, o cachimbo, ele simboliza muito trazer um clima leve para o relacionamento. Sabe, se às vezes você está tentando colocar alguma coisa na cabeça da pessoa, aconselhá-la a respeito de alguma coisa, falar para ela a respeito de alguma coisa que você quer que ela acate, né? Essa carta ela é muito boa para isso. Diz assim que você consegue lidar com a pessoa, explicar as coisas e convencer a pessoa de alguma coisa, entendeu? Se você tá conhecendo alguém também, é hora de se aproximar com a tua lábia, fisgar cada vez mais esse peixão. E se você não tem alguém, essa carta representa também. Essa carta ela é muito boa para conversar, para abrir conversa, iniciar assuntos com pessoas, tá? Ela não promete muito mais que isso, mas isso já é um começo. Se você souber levar, quem sabe no futuro daí não surja algo mais, ok? Bom, sua cor azul bebê. Tá bom, meu baby? Bom, e você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos falam assim de... Não é um dia muito animado para lidar com amizades, viu? Mas, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe, ok? Gêmeos, vamos lá, Gêmeos. Homem com espada é força, é a força de um guerreiro romano, como é o desenho da carta, né? Área profissional, carta do punhal. Essa carta fala... O bom dessa carta é que ela fala muito que você dá conta até de serviços mais pesados, né? Porém, essa carta fala que você tem facilidade em se estressar também no ambiente profissional. Então, se puder fazer as coisas de modo individual para não se irritar com os outros, é o ideal. Se você vai passar por entrevista, essa carta fala de dificuldade de conciliar os pontos com a pessoa, né, que te entrevista. Então, fica difícil ali de se alinhar. Ora bastante só Deus para fazer o milagre. Se você está à procura de vaga, para mim essa carta representa facilidade de encontrar serviço temporário, né? Principalmente aqueles serviços mais físicos, né? Que exigem mais do corpo. Por exemplo, costurar ou faxinar, coisas assim. Área amorosa, carta da montanha. Neste baralho é uma carta ótima, tá? Fala assim que a situação está fixa, a situação está estruturada, a situação hoje não sai do eixo, não surpreende no sentido ruim. Ela está fixa ali, ela está estruturada, né? Então as coisas se desenvolvem com solidez, com segurança, né? Tende a não acontecer nada que possa te prejudicar ou te tirar aí do eixo. Se você está conhecendo alguém também, a situação entre vocês fica aí de modo fixo, né? Mas no sentido positivo, ela não tem nenhuma turbulência, nada aí que valha a pena eu falar. Se você não tem alguém, essa carta não promete renovação, mas diz também que você sabe lidar com a situação e tem mais paz no coração, tá bom? Porque você tem solidez. Bom, sua cor, vou te indicar o cinza, pode recitar aí 4 vezes versículo da corrente. Então, dados astrológicos diz que você quer ir muito a algum lugar, né? Você está com muita vontade de ir a algum lugar hoje. Por esta carta, por esta combinação, traz boa energia, né? Diz que vai alegrar o teu coração. Lembre-se aqui, mas é claro que estamos em pandemia, né? Então só vá se realmente der para ir. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém?
Então, Câncer, área da saúde é a carta da cruz. Carta da cruz simboliza muito aí pra você tomar cuidado aí com dores nas costas, na coluna, tá? Tenha atenção. Se você já tem algum problema, hérnia, coisas assim que podem ser afetadas facilmente pela postura e coisas assim, você tem que ter mais cuidado ainda. E se você tem algum problema, essa carta já fala de uma situação delicada que você precisa zelar para se recuperar, tá bom? Área profissional, homem com cavalo malhado, muito cuidado porque essa carta representa possíveis erros dentro do trabalho por falta de experiência, né? Às vezes pode ser você errando em alguma coisa porque não estava preparada para fazer, ou às vezes, na maioria dos casos, essa carta representa muito alguém que você não pode contar porque essa pessoa não vai ter muita inteligência, muita esperteza para poder agir, ela pode te prejudicar. Então cuidado se você depende de outras pessoas para fazer algum serviço, porque pode ser que essa pessoa erre ou não saiba fazer direito, entendeu? Se você vai passar por entrevista, cuidado. Essa carta diz ali que você se sente despreparado, despreparada, né? A situação não é das melhores possíveis, né? Mas ore que Deus seja a tua força e que o milagre seja feito. Só que tem que acreditar em milagre e ter muita fé. Se você está à procura de vaga, essa carta fala também que ainda não é o período ideal por conta de não haver aí chances ligadas aos teus conhecimentos, né? Área amorosa, carta Mercúrio, uma carta boa. Carta de boa comunicação, de bom papo, de boa conversa, de boa interação. Em alguns casos ela pode indicar notícias também. Às vezes a pessoa não se comunica, mas você recebe notícias. Mas geralmente, quase sempre, 99% dos casos, essa carta representa bom papo, boa conversa, boa comunicação, facilidade em se abrir mais com a pessoa, em deixar a conversa fluir mais solta, né? Se você tá conhecendo alguém também, sabe? Puxa assunto, conversa, desenvolve aí, porque essa carta ela favorece você a conseguir lidar com a pessoa e até se tem algum problema, com a tua lábia, com a tua esperteza, você vai conseguindo ali contornar a situação. Se você não tem alguém, essa carta fala de facilidade sim para novas paqueras, para conhecer novas pessoas, para puxar assuntos com pessoas, para fazer novos contatinhos. Basta você interagir que a energia tá a teu favor, ok? Bom, sua cor. Vou te indicar o amarelo bem clarinho e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha só. Não é um dia que você pode contar muito com a sorte em termos de estudos, viu? Que tá falando. Mas assim, também não fala de azar. Só que você conta com o teu esforço mesmo, tá? Então, nada de sortear, doletar, petit, petit, polar nas perguntas que você vai errar tudo, viu? Não dá pra chutar, tem que realmente saber se você tiver alguma prova pra hoje, caso você estude. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Leão, área da saúde, dedo com aliança. Assim, nada escapa da tua saúde, tá? Embora assim, ultimamente a minha intuição tá marcando que quando sai essa carta, peça auxílio, entendeu? Reduza o ritmo, porque hoje a minha intuição tá marcando, reduza o ritmo e peça ajuda, assim, pra fazeres, coisas assim, porque eu não tô sentindo o seu corpo no topo, no pique, tá bom? Área profissional, essa carta do ovo, ou dos ovos, né? É uma carta que fala ali de situações que você tem que tomar mais cuidado. Ainda mais se já tem algum problema. É aquele dia que não é dia pra resolver problema nenhum. É dia pra fugir dos é dia pra fugir dos problemas, tá bom? Porque não dá pra resolver e pode até piorar se você tentar resolver. Então aquelas situações que não estão muito legais, deixa para outro dia. Se você vai passar por entrevista, também diz assim que é muito delicada essa entrevista, sabe? E você vai realmente ter que ir com muita esperteza e cuidado, senão já era. Se você está à procura de vaga, essa carta diz que ainda não é o momento ideal, tenha um pouco mais de paciência e cautela.
Área amorosa, mulher com coruja no ombro. Essa carta é a carta da fofoca, da intriga, do mal olhado, entendeu? Então toma cuidado aí para você ser vítima, não ser vítima disso, né? Essa carta aqui, ela traz esse alerta. Então, cuidado com aquilo que você espalha, aquilo que você comenta, ou aquilo que você deixa entrar na tua vida. Fortaleça a tua oração, porque como essa carta pode falar de mal olhado, você precisa se resguardar, tá? Se você tá conhecendo alguém, é a mesma coisa. Às vezes essa carta pode até simbolizar uma rival, viu? Uma rival ou um rival aí querendo competir com você por essa pessoa. Mas não dá para dar certeza pelo horóscopo diário nessa situação. Aí você tem que conferir o horóscopo mensal. Você está à procura de vaga, perdão, à procura de relacionamento. Essa carta também diz que você tem que se livrar um pouco do mal olhado. Faz uma oração aí, entendeu? Participa da nossa corrente, fique firme e forte que você quebra essa situação. Bom, sua cor. A sua cor é o lilás e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos é a que fala assim que é um dia, principalmente se você gosta de fazer coisas por lazer, por hobby, é um dia que você pode não conseguir, não dar certo, coisas nesse sentido, entendeu? Mas tenha paciência. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Vamos lá, Virgem, área da saúde é a carta do balão. Carta do balão fala de, como que eu posso dizer, de melhora, de crescimento, de fortalecimento da tua saúde, né? Então aproveita. Área profissional, essa é a carta do homem com cavalo branco. Homem com cavalo branco é uma carta que simboliza muito aí para você a facilidade de obter o apoio de alguém, normalmente um homem que pode te auxiliar, que pode te ajudar aí nas questões profissionais e com isso o teu dia andar mais e melhor. Se você vai passar por entrevista aí, essa carta fala assim de um bom clima, diz que a pessoa tem bons olhos para contigo e ela te auxilia, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta representa a facilidade de obter ajuda de algum homem, tá? Pode ser por meio de conselho, às vezes ganhar cesta básica, enfim, coisas do tipo. Ou às vezes até um emprego também. Área amorosa, carta da escada. A escada é que a gente está subindo de degrau a degrau, ou seja, as coisas estão melhorando, indo para frente, né? Mas de degrauzinho a degrauzinho, você uma hora chega lá em cima no seu objetivo. Então tenha paciência, mas essa é uma carta que fala de pequenos avanços, mas que a situação avança, tá? Então pequenas melhoras, pequenos resultados, gestos e melhoras ali em questões de detalhes que você percebe, né? Então tenha essa paciência que devagar se vai longe. Se você está conhecendo alguém também, devagar se vai longe, não tenta, quando sai essa carta, não tenta acelerar as coisas, porque tudo é um processo a ser desenvolvido. Se você não tem alguém, olha, essa carta, o bom dessa carta é que ela fala assim, ó, se mantenha nesse padrão de vibração que você está hoje, de positividade, de boa energia, que isso vai te levar para frente, mas o resultado não vem agora, é o momento de semear e não de colher, tá? Mas não muda essa vibração. Se você mudar essa vibração, lá no futuro eu verei outras coisas não favoráveis. Então você tem que manter a boa vibração. Bom, sua cor é o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Aqui fala assim, ó, dificuldade de manter a rotina dentro do ambiente amoroso, tá? Então assim, também não é um dia muito rotineiro, mas tenha paciência que devagar se vai longe. Bom, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Chegou tua vez, Libra, vamos lá, área da saúde é o Sol. O Sol é força, é brilho, é energia, então aproveita porque é renovação da tua saúde. Área profissional, a carta da criança. Criança fala de clima descontraído, né? Cuidado porque ela pode falar de um pouco de distração, então cuidado se você faz coisas muito importantes, pode representar você perdendo foco, né? Não é um dia de muita produtividade, mas é um dia que você sabe lidar ali com leveza nos assuntos do dia relacionados ao ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, cuidado porque essa carta ela não causa uma boa impressão.
A criança ainda não cresceu, né? Então, pode representar que você causa a sensação de não estar pronto para alguma coisa. Ora bastante só Deus para fazer o milagre. Se você está à procura de vaga, a carta da criança, muitas vezes ela pode representar uma nova vaga, mas a minha intuição não está marcando aqui para você, está dizendo para você amadurecer seus conhecimentos, tá bom? Área aqui amorosa, essa é a carta do mar. O mar é uma carta de prazer, de deleite, né? Então aproveita porque essa carta fala que é um bom período aí para você se descontrair dentro da relação, de você se dar ao luxo dos prazeres, né? Pode ser o sexual, pode ser o da conversa, ou de estar perto da pessoa, de fazer alguma coisa com a pessoa, enfim. Mas é uma carta de prazer. Então aproveita para desenvolver mais o prazer, sentir mais prazer dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, também é hora de sentir prazer. Então, seja por meio de uma boa conversa, um bom papo, ou às vezes se houver essa facilidade de estar presente, mas como estamos nessa situação delicada de saúde, o Brasil está, né? Não é muito recomendado. Se você está à procura de relacionamento, essa carta fala assim de favorecimento para conhecer pessoas interessantes, tá? Pessoas que vão trazer um clima descontraído para você, livre, leve e solto. Pode aí se abrir em redes sociais, coisas assim, porque essa carta traz favorecimento, viu? Bom, olha, sua cor, vou te indicar o vinho, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Toma um pouco de cuidado, porque que fala assim de algum imprevisto que vai ocorrer no ambiente profissional, né? Algo de última hora ali que você vai ter que lidar. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, escorpião, vamos lá. Área da saúde é o advogado, né? Só teme quem deve, quem não deve não teme. Ou seja, se você cuida da tua saúde, não há o que se preocupar. Se você não cuida, a justiça vem. Então, ou seja, o resultado das tuas ações. Então, é uma carta que fala muito disso. Se você tá ok, não tem o que se preocupar. Se você é aquela pessoa que fica deixando para depois o que tem que fazer na saúde, o corpo vai cobrar. Área profissional quer dizer carta da casa, uma carta de boa convivência, de harmonia, facilidade de lidar com as pessoas no ambiente profissional. Então aproveita aí para equilibrar a situação, o relacionamento entre vocês. Se você vai passar por entrevista, carta muito boa para gerar intimidade, conseguir ali cativar a pessoa, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, a carta da casa representa, ainda que não é o período ideal, entendeu? Mas continue orando, procurando, com fé em Deus. Área amorosa, carta do poço. Eu sempre falo que essa carta ela lembra muito aquela frase, a situação chegou no fundo do poço, que fala de situações que chegaram no limite, né? Então alguma coisa está chegando no limite aí, talvez sua paciência, talvez alguma situação que você já não aguenta, já não suporta, já não sabe como lidar. Mas enfim, essa carta pede cautela, porque essa carta fala que não é um tempo de grande mudança, né? É um tempo que você tem que aprender a fazer do pouco o muito, ou seja, a lidar com pouco para um dia crescer esse relacionamento. Porque essa carta fala que algo se esgotou dentro dessa relação, que você vai ter que saber lidar com isso para no futuro renovar a situação para melhor, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe, situações que chegam no extremo, e se você, que chegam ao extremo, e se você não tem alguém, também a situação não é muito promissora neste dia, tem que aguardar momentos melhores, ok? Bom, sua cor, então, eu vou te indicar o dourado e recitar 8 vezes o versículo da corrente, viu? Olha, dados astrológicos, apesar de alguma coisa estar no limite no campo do amor, com certeza a relação sexual não é, que fala assim que dá para subir pelas paredes hoje. Então se você quiser, manda brasa. Bom, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe, ok? Sagitário, né? Vamos lá, Sagitário. Homem com cavalo marrom na área da saúde, que representa sempre você tendo que ouvir os conselhos de algum homem aí. Pode às vezes até ser eu, viu?
Mas normalmente essa carta fala de alguém que te dá bons conselhos para você dar ouvidos, né? Sabe aquela coisa de mãe que às vezes fala, ai, cuida disso, não vai piorar. Aí você não cuida, piora. As pessoas falam que é até praga de mãe. Então, coisas desse tipo. A área profissional, carta da igreja. A igreja representa muito a união entre as pessoas, né? A solidariedade, a ajuda, a caridade, né? Então, se você trabalha, representa a facilidade de se unir a pessoas por uma causa e conseguir progredir, conseguir a caridade ou a boa intenção de certas pessoas para colaborar com as atividades do teu dia e com isso o teu dia prosseguir melhor, tá bom? Se você vai passar por entrevista, essa carta também fala de um clima de caridade, de um clima de ajuda. Provável que a pessoa que te entreviste queira te ajudar, te dar uma colher de chá. Mas tem que ver se o horóscopo mensal marca a contratação, né? Se você está à procura de vaga, fala de facilidade para receber ajuda e apoio, né? Para você pedir que o socorro virá. Área, no caso de às vezes receber cesta básica, coisas assim, é o que eu falo. Área amorosa, essa é a carta do envelope, é uma carta de boa interação aí com a pessoa amada. De conversar, de interagir, apesar que essa carta ela fala muito mais da conversa escrita do que falada, né? Ou seja, mais das mensagenzinhas de WhatsApp, ou de Telegram, ou de Messenger, acho que é assim que se pronuncia, acho que é assim que se pronuncia, e enfim, do que propriamente cara a cara, conversando, entendeu? Bom, mas favorece puxar assunto, interagir, coisas assim. Se você tá conhecendo alguém também, é hora de mandar os recadinhos, as mensagenzinhas, que por ali mesmo você já vai conseguindo laçar esse touro, entendeu? Se você não tem alguém, essa carta também fala de bom momento para você iniciar novos papos, se você assim quiser, que traz esse favorecimento para conhecer gente diferente, gente interessante. Bom, sua cor é o azul clarinho, sabe? Azul clarinho, e você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, tá? Não é um dia de muita sorte no ambiente profissional, aqui tá falando, né? Mas dá para você tocar as coisas principalmente com a ajuda de outras pessoas, tá? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Capricórnio, chegamos a ti. A locomotiva, avanço, melhora, progresso na saúde, entendeu? Então aproveita porque traz esse tempo de regeneração, de sentir que você melhora. Área profissional, sai a carta da tesoura fechada. Tesoura fechada representa muito situações travadas, que não tem muita solução, não tem muito o que fazer neste dia. Se você tentar pôr a mão, você vê que não vai para frente. Então é um dia para se ter cautela, principalmente aqueles assuntos para resolver, aquelas pendências, tem que deixar para um outro dia, porque só vai ocupar a tua cabeça, te cansar. Então é melhor não tentar muito, tá bom? Se você vai passar por entrevista também, essa carta não fala de bom desenvolvimento, né? Ela fala assim de empecilhos ali entre vocês para que a coisa flua. Ora bastante, só Deus para te ajudar. Se você está à procura de vaga também, redobre as orações, é o melhor que eu tenho a dizer. A área amorosa é a carta da grade. A grade ou a prisão, ela representa situações em que você se sente uma pessoa mais presa, de mãos atadas, né? Isso pode ser representação às vezes para você não conseguir, no sentido de você não conseguir fazer alguma coisa, ou da pessoa te acuar, da pessoa te dominar, você sentir que não tem liberdade dentro dessa relação. Mas enfim, em todos os casos essa carta sempre representa uma certa dificuldade, um certo desconforto. Então, tenta ficar um pouco mais na sua, porque não é um dia muito promissor. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, essa carta fala de dificuldades de avançar, inclusive, dentro dessa conquista, né? E se você não tem alguém, também não é o dia ideal. Não é o dia ideal, deixa para um outro momento. E ande sozinho que mal acompanhado. Bom, sua cor. Então, sua cor eu vou te indicar
o branco neve. É um branco que ele não é tão claro assim, ele é da cor da neve, ele é um pouco puxado para o cinza, mas ainda é branco, tá? É... Bom, e você pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, tá? Diz que a espiritualidade está ao teu favor, transformando as energias para você. Aos poucos elas estarão mais positivas aí, tá? Então mantenha a fé porque a situação vai melhorar. Só que ainda não é hoje, mas creio eu que se você manter a boa vibração, no próximo dia você já sente renovação, tá? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Aquário, área da saúde lua, simboliza muito que a sua saúde está muito vinculada ao teu emocional. Você manter o equilíbrio, a situação se preserva, senão não. Área profissional dragão, essa é uma carta de comando, de poder, de energia, de facilidade de fazer acontecer, vamos assim dizer. É um bom dia para pôr os teus projetos, as coisas aí que você tem que dar andamento, porque diz que capacidade você tem, tá? Só cuidado porque às vezes o dragão, ele pode simbolizar que às vezes na vontade de você querer realizar as coisas, às vezes você passa dos limites, né? O dragão às vezes soltando fogo. Enfim. Mas, sabendo lidar com esse aspecto seu, tudo vai para melhor. Tudo caminha para melhor. Se você vai passar por entrevista, diz que você tem boa capacidade de persuasão, só contém os seus nervos para você não dar com a língua nos dentes, ou seja, não cometer atitudes precipitadas, mas capacidade você tem, e veja o seu horóscopo mensal marcar contratação, ok? Se você está à procura de vaga, a carta do dragão representa capacidade, tá? Muitas vezes por essa carta eu vejo mais o empreendedorismo, algo autônomo, do que propriamente encontrar uma vaga em algum lugar, tá? Então, nem que seja alguma coisa provisória, mas pense aí com carinho. Área amorosa, a carta da pimenteira. Eu sempre explico que a pimenta arde, né? Ela representa situações que incomodam, situações ardilosas. Ou seja, não é também um dia adequado para você se aproximar muito. Algo tende a te incomodar, sabe? Dentro dessa relação, você tem que ter paciência para você não sair do eixo, não perder o prumo, como a gente fala, né? Não perder a paciência. Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa, sabe? Alguma coisa pode te incomodar, mas você tem que relevar, você tem que deixar passar batido, como a gente fala, porque se você insistir, pode piorar. Se você não tem alguém também, a situação não te agrada, mas ainda também não é o momento ideal para renovar a situação, tá bom? Olha, sua cor. Então, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o... Como é que chama? Se eu não me engano, o nome é azul estrelado. É azul estrelado que chama? É um azul bem claro, azul turquesa. Vamos para azul turquesa que é mais fácil. Azul estrelado, você vai ficar com a cabeça, com as estrelinhas rodando aí em cima da cabeça, perdido, né? Então, então vamos para azul turquesa. É mais fácil. E pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, apesar da vida amorosa não estar às mil e uma maravilhas, diz que você consegue se distrair com coisas de lazer, né? Às vezes assistir um filminho, uma novelinha, praticar um esporte que você gosta. Isso vai ser o suficiente para te distrair, renovar os teus ânimos, e com isso você deixa essa questão de lado. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Chegamos a ti, peixes, área da saúde, a vela. A carta da vela, se eu não me engano, ela sai muito pra você, não é? Comenta aí nos comentários, que eu acho que não faz muito tempo que ela saiu pra você. Eu acho que a última vez saiu no amor, não é? Enfim, área da saúde, você já deve até saber se ela saiu pra você. É uma carta de renovação, é uma carta que diz que a espiritualidade te ajuda, a espiritualidade te guia, a espiritualidade fortalece a tua saúde. Se você tem alguma situação, acende uma vela para a tua saúde, entrega nas mãos de Deus, tá bom? Área amorosa, perdão, profissional, mulher com as mãos cruzadas, né?
Uma mulher é uma carta que fala muito de facilidade de obter conselhos de alguém, alguém que pode te instruir aí com sábias palavras e que você deve dar mais atenção para continuar e persistir aí nos teus projetos, tá bom? Se você vai passar por entrevista, essa carta representa também boas intenções, então essa pessoa pode ter boas intenções contigo. Faça tudo certinho e veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta representa muito hora de ouvir os conselhos de alguém, de uma mulher aí que podem ser conselhos válidos, ok? Área amorosa, a carta do Pombal. Olha, vocês estão como pombinhos. Tô brincando, essa carta ela tem um significado diferente de pombinhos. Porque geralmente quando a gente fala de pombinhos simboliza muitas paqueras, né? Essa carta até pode ter a paquera, mas é que essa carta ela fala de um clima sem muito compromisso, né? Então é assim, atividades muito sérias não é legal por hoje. Não são legais, né? De se pôr hoje. Mas coisas mais leves, mais descontraídas, sem tanto compromisso, entendeu? Sem tanto critério, isso está mais favorável, porque essa é uma carta de leveza. Entendeu? Essa é uma carta de coisas sem muito compromisso, sem muita responsabilidade, mas num sentido leve, livre, leve, solto, né? Num sentido descontraído. Então é aquele momento para espairecer o relacionamento, né? Leve como uma pluma, como a gente fala. Se você está conhecendo alguém também, o clima fica mais solto, mais leve, né? Não muito pegajoso, mas não interprete isso como falta de gosto, falta de amor. É mais que a situação está mais solta mesmo. Se você não tem alguém, essa carta... Olha, se você quiser conhecer novas pessoas, tudo bem. Não há nada contra, desde que você não crie grandes expectativas, não crie cercas, né? E muros para prender a pessoa, porque não tá para isso, entendeu? Bom... Sua cor. Eu vou te indicar o rosa escuro, tá? O rosa mais forte, que a gente chama de rosa choque. Você pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Então, aqui do jeito que sai, ó, se tiver alguma coisa quebrada na tua casa, diz assim que no momento não se conserta, né? Pode simbolizar alguma coisa quebrada que não está consertada ainda, está à espera de um conserto. Alguma parte da casa que não está ajustada direito, né? Mas que ainda fica assim por um tempo, enfim. Bom, estas são as previsões. Você sabe que agora nós temos aqui a nossa energia geral. Deixa eu tirar as cartinhas aqui. Desejo que Deus te abençoe. Amado, amada, você que está aí querendo, você que gosta sempre, eu nunca costumo falar, viu? Eu nunca costumo falar isso, porque eu acho que quem tem bom coração, a gente não precisa pedir, a pessoa sempre faz essa gentileza. Mas, às vezes é bom lembrar. Deixa aí o seu like, antigamente eu pedia todos os dias, né? Parei de pedir, se a pessoa quiser dar, ela dá, se não quiser dar, ela não dá. Enfim, mas deixa o seu like aí, é muito importante. Sabe por quê? Porque durante alguns dias eu mudei o horário do horóscopo diário. E aí algumas pessoas eu acho que elas ficaram perdidas, que tem aquelas pessoas que elas acompanham, mas elas não clicam no sininho, elas não se inscrevem. Aí quando eu mudo os horários, elas perdem o bonde, né? Enfim, então seu like é importante. Às vezes essas pessoas, quando você dá like, às vezes o YouTube ajuda a divulgar um pouquinho mais para os outros, né? Então às vezes essas pessoas que ficaram perdidas no meio do caminho, elas poderão ser encontradas. Então, né? Enfim, então deixa seu like, ele é muito importante, é uma coisa tão pequena perto do que eu faço. Eu todo santo dia sento aqui na cadeira para poder fazer a previsão para você, minha voz quase acaba às vezes, né? Hoje, por exemplo, minha voz está um pouco cansada, mas eu tô aqui firme e forte. Então, o que é todo esse esforço perto de um likezinho que você dá de modo muito rápido, né? Dá seu like, não se esquece, se inscreve no canal, porque senão às vezes eu mudo o horário das coisas, aí você fica perdido, perdida. Nem sempre o YouTube
vai te mandar quando eu postar o vídeo. Você tem que estar inscrito, você tem que ativar o sininho, porque já é difícil para quem se inscreve e para quem ativa o sininho, porque nem sempre o YouTube vai mandar mensagem, nem sempre o YouTube vai te avisar. Ainda mais para quem não tem, aí fica perdido de vez. Então não custa, nunca peço. Tô te pedindo hoje. Tá bom? Vamos aqui então a energia geral para você. Você escolheu a carta aqui do trevo de 4 folhas. Ó, a carta A Simplicidade. Agir com naturalidade e espontaneidade é o caminho mais certo para alcançar a felicidade e o sucesso. A sinceridade é a base da segurança. É a carta Wuveng, né? Então, essa carta, ela fala muito assim, olha, não espere grande coisa do dia. Sabe, você tem que dar importância às pequenas coisas. Nem todo dia é uma conquista grandiosa, né? Mas a paz também é uma grande conquista, sabe? Então, saiba lidar com a simplicidade. Não é um dia de grandes acontecimentos, não é um dia de grandes situações, mas aproveita para você viver em paz e aproveita para você dar valor às pequenas coisas, tá bom? A carta aqui dos lírios é a carta Po. Momento perigoso. É preciso manter-se firme, evitando reagir ou se expor. Espere. Essa carta ela é um grande aviso, né? Ela fala assim, olha, atitudes, coisas muito importantes, pode desmarcar, pode deixar para um outro dia. Essa carta fala de alguma coisa que pode obstruir, que pode atrapalhar, que pode surgir aí num sentido negativo e dificultar o cumprimento daquilo que você quer realizar. Agora, tenha paciência, espera. Não precisa, sabe aquele ditado, melhor prevenir do que remediar? Não precisa esperar acontecer para depois dar para trás, que às vezes ali o prejuízo já foi causado, viu? Então não é porque essa carta fala que o momento é perigoso, que você vai esperar acontecer alguma coisa para depois você tirar o teu da reta. Não, é prevenir para não ter que remediar, entendeu? Então essa carta fala que é um dia de não fazer muitas coisas importantes. Sabe, o que tem de importante deixa para um outro momento, o que tem de delicado, de perigoso, deixa para um outro momento, porque não é tempo para isso. Espera, confia em Deus, se prepara melhor para vencer, né? O exército, muitas vezes, antes dele guerrear, ele acampa pro pessoal descansar, para os soldados descansarem. Então, quem tem pressa come cru e morre, porque muitas vezes comida cru faz mal, né? Então, enfim, presta atenção e saiba dar tempo ao tempo. Que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui. Espero que você já tenha deixado seu like aí. E até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.